O Cruzeirão cabuloso tem desafio importante, clássico do nosso futebol, rivalidade legal entre Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeirão no sul do Brasil, amanhã, 8 da noite, contra o Tricolor Gaúcho. A preparação do Cruzeiro, qual possível time em campo amanhã, tudo do Cruzeirão nesta terça-feira, véspera de outra rodada do Campeonato Brasileiro com Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia, chega mais, Pansi! Chego sim, Tiagão, um abraço pra você, bom dia quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Simões, João, todo mundo ligado com a gente aqui na Itatiaia. Olha só, o Cruzeiro tem essa missão contra o Grêmio, e aí um detalhe importante, né? O Cruzeiro vai fazer mais um jogo como visitante no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que tem a 4ª melhor campanha como visitante na competição. E aí eu vou trazer os números aqui, Thiago. São 22 pontos, o Cruzeiro como visitante. São 15 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro faz uma boa participação como visitante. Ele tem o mesmo número de pontos do Botafogo. A questão é que o Botafogo, nos critérios aí de desempate, leva melhor. O Simões levantou a mão. Diga, Simões. Mas o Cruzeiro tem o 3º melhor aproveitamento. Exatamente. Porque o Botafogo tem um jogo a mais. Então o Cruzeiro tem a 3ª melhor campanha como visitante. Ele conquistou 48,89% dos pontos e o Botafogo 45,83%. Então é a 3ª melhor campanha. Ele é o 4º na classificação por causa da vitória a mais do Botafogo, mas na verdade na campanha ele tem a 3ª melhor. Ou seja, tão colados, né? O Botafogo e o Cruzeiro com a melhor campanha, disse o Simões. É um número fundamental nessa caminhada do time fora de casa. E aí, se pegarmos, Thiago, o último jogo do Cruzeiro como visitante foi contra o Palmeiras, aquele empate 0-0 com um gostinho, sabor que o árbitro não ajudou nada o Cruzeiro com aquela questão ali do Gustavo Gomes. Enfim, ali já é passado, o Cruzeiro vai se preparar hoje à tarde na Toca da Raposa. Essa é a forma do Cruzeiro, e aí viaja à noite rumo a Porto Alegre para ficar lá hospedado na capital gaúcha para esse confronto contra o Grêmio. Você disse, né? Clássico do futebol brasileiro. Mas sobre time, vamos lá. O que pode fazer o técnico Leonardo Jardim? No último fim de semana estávamos juntos, vitória do Cruzeiro, e aí, pra cima do rubro-negro baiano, triunfo pra cima do Vitória, e ali a zaga foi uma zaga reserva. Foi João Marcelo e Jonathan Jesus. Agora volta Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira, e também volta o Vidalba. Fabrício tinha sido expulso justamente no jogo contra o Palmeiras que eu citei, e no jogo que eu citei também do Palmeiras, o Vidalba tomou o 3º cartão amarelo. Essa dupla volta para dar uma encorpada na defesa do Cruzeirão, Thiago. Aliás, Fabrício Bruno cheio de moral, né? Convocado de novo pelo técnico Carlo Ancelotti, Nath Fiuza, Alexandre Simões. Achei uma atitude muito legal do Ancelotti, não só de levá-lo ao jogo, mas também em coletiva, destacar a importância do Fabrício, o desempenho dele. E é bem verdade, né? Que no Cruzeiro em nada atrapalhou o deslize que ele teve com a seleção brasileira. Voltou de cabeça erguida, continuando com o seu bom desempenho, mas para uma reta final de temporada é um baita presente sim ao Fabrício Bruno essa convocação. Aumenta o moral de qualquer um, hein, Nath Fiuza? Bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, para você, a todos que nos acompanham, também para o Simões, para o Pansi. Eu também achei bem legal a atitude do Ancelotti, principalmente a frase que ele usou, né, na coletiva, que quando você erra, você acaba ganhando uma oportunidade para melhorar, né, para fazer diferente. E eu acho que é justamente isso que o Fabrício Bruno tem que buscar na seleção, porque ele tem qualidade para estar lá, faz uma campanha de alto nível, talvez a melhor da sua carreira neste ano, junto com o Cruzeiro. Tem características que são interessantes, a velocidade, a força que ele tem no jogo aéreo, tanto para defender quanto para atacar. A gente não sabe exatamente ainda, né, a configuração ali da defesa que o Ancelotti está pensando para a Copa do Mundo. Pode ser que ele utilize ali o Militão como lateral direito, então abriria mais uma oportunidade, quem sabe, para um zagueiro. Então, estar presente nessas convocações, eu acho que é merecedor para o Fabrício Bruno e é uma oportunidade dele seguir, quem sabe, buscando, né, esse espaço
espaço no Mundial do ano que vem. E você destacou bem, né? Ele foi muito criticado por causa da falha, né, no jogo contra o Japão. Eu considero uma falha só, que é o erro na saída de bola, porque eu acho que o gol contra ali a bola ia entrar de toda forma, mas ele conseguiu manter, né, esse mental muito forte, com grandes atuações pelo Cruzeiro na sequência, e isso é fruto do trabalho e da experiência que ele tem, né, Thiago? Exato, Nath. Eu acho que o Fabrício, ao lado do Vidalba, ô Simões, por mais que você tenha criticado tanto o Vidalba, eles formaram uma dupla. Aliás, eu acho que o Vidalba me deu uma patada outro dia por culpa do Simões. Falou, você é aquele careca daquele programa que tem aquele gordinho lá que fica falando mal de mim, né? Ô, Alexandre Simões, tá o casal 20 da defesa, né? O entrosamento perfeito do Vidalba, muito técnico, muito bem posicionado. Fabrício com velocidade, também bem posicionado. E a volta dele, mais uma vez convocado. Eu achei, viu, Simões, que o Caio Jorge... mas tem 5 jogos que não marca. Poxa vida, mas o combo geral do Caio Jorge no ano é muito melhor do que o Vitor Roque, que justamente vem aí 6, 7, 8 jogos, melhorando seu desempenho no Palmeiras. Eu ainda levaria o KJ, ou levaria até os dois, mas não deixaria o Caio Jorge de fora não, viu, Simões? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thiago, Nath, Pance, quem acompanha a gente. Eu também não deixaria não, principalmente quando a gente vê o Richarlison na lista, né? E nada contra o Richarlison, muito pelo contrário, que é um cara muito bacana. Mas não passa por um grande momento. Há bastante tempo, inclusive, né? Há bastante tempo. E aí a gente comparar com Caio Jorge e Vitor Roque, que são 2 jogadores muito jovens, futuro da seleção brasileira, tá? São garotos que bateram em grandes clubes da Europa e voltaram, mas isso acontece com grandes nomes, então assim, eu também não deixaria o KJ de fora da seleção brasileira, não. Em relação ao Vidalba, jamais disse mal, muito pelo contrário, o Vidalba faz um belíssimo campeonato brasileiro. O que me incomoda é o fato de o Cruzeiro ter um time baixo. E eu acho que para a Libertadores do ano que vem, será uma das questões que precisam ser olhadas com muito cuidado pelo Leonardo Jardim, pelo Pedro Júnior, Pedro Lourenço. Aumentar a estatura do time do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito baixo e a bola aérea, ela é decisiva, e principalmente quando se trata de mata-mata, né? Naquela hora do desespero, coloca os grandão na área e pinga a bola. Em relação à dupla de zaga do Cruzeiro, né? Fabrício Bruno, a convocação mais do que merecida. E tem um ponto, Thiago, que eu acho que é fundamental, cara. O Ancelotti se mostrou um líder nato. Por quê? Ele pegou o erro do Brasil e Japão, onde a gente abriu 2-0 com facilidade, tomou a virada, e transformou o erro em lição. Transformou o erro num marco. E mais do que isso, Thiago, ele, de certa forma, ele tira um pouco o peso daquilo ali. Porque não foi só o Fabrício Bruno, o Hugo Souza também falhou, né? E o Hugo Souza volta à seleção. Depois tem a entrevista do Casimiro, onde, na minha opinião, ele foi muito infeliz, né? Porque qualquer coisa, o sonho vai por água abaixo. Pô, o Casimiro errou na Copa do Mundo. Estávamos lá no Catar e entregou. O sonho de todo mundo foi, mas não faz dele vilão da história. Ele meio que tentou colocar essa pecha no Fabrício. Então, o recado também para as lideranças, tem comando, tá de volta e vida que segue. Exato. E tem um outro ponto do Fabrício, tá, o Thiago? Eu acho que ele se aproxima, sim, da Copa do Mundo, embora tenha muita torcida contra. Eu acho que o Fabrício se aproxima, sim, da Copa do Mundo por um aspecto da coletiva do Ancelotti de ontem. Ele destacou as características do Fabrício Bruno. É um zagueiro veloz, muito bom no jogo aéreo e, na minha opinião, o Éder Militão será o lateral direito da seleção brasileira. Então vai se abrir uma vaga para a reserva do Marquinhos, que é o zagueiro central titular, e eu acho que o Fabrício entra muito forte nessa briga pela brilhante temporada que ele está fazendo com a camisa do Cruzeiro. Ô Simões, eu vou perguntar a você, a Nath, até preciso fazer um intervalo, mas vou perguntar antes porque virou um debate fervoroso aqui no nosso chat do YouTube sobre Vitor Roque e KJ. Cadê aqui? Diz que, Tiago, você é louco, você é doido. Tá aqui o Arlindo. Dizer que o Vitor Roque é pior que o KJ, eu acho que tecnicamente se equivalem, mas acho o momento... O cara é o artilheiro do brasileiro. Mas peraí, ele é o artilheiro do brasileiro. Simões, para o ímpar, barra monumental, futebol de botão. Quem que você vai colocar no time, o KJ ou o Vitor Roque, Alexandre Simões? Ô, Thiago, o estilo do Caio Jorge me agrada mais, tá? Eu acho o Caio Jorge um jogador com mais técnica que o Vitor Roque. O Vitor Roque é muito bom jogador também, um ótimo centroavante,
finalização, de marcação, mas eu acho que o Caio Jorge tem um algo a mais, cara. Eu acho que o Caio Jorge tem um algo a mais e tomara que ele se recupere nessa reta final de temporada. Vinha de um jejum, não vinha jogando mal, mas não vinha tendo o mesmo rendimento, mas eu acho que esses 2 gols sobre o Vitória podem recolocar o Caio Jorge naquele nível que a gente estava acostumado, e o Cruzeiro ganha muito com isso, e até que a seleção brasileira, tá? Porque eu acho que o Caio Jorge tem um estilo muito interessante como centroavante. Ô, Nath, KJ ou Tigrinho? Eu fico com o Caio Jorge, também por essa característica de mais movimentação, de uma técnica mais apurada na hora de finalizar. E como a gente está falando especificamente de uma posição na seleção brasileira, eu acho que o Caio Jorge talvez se aproxime mais desse ataque mais leve, de movimentação, que é esse ataque que o Ancelotti tem buscado, com Rafinha, com o Vini, com o Estevão, com o Rodrigo, o Vitor Roque é um centroavante de mais posicionamento, né? Não é aquele 9 paradão, mas eu acho que o estilo do Caio Jorge funciona, combina um pouco mais. E só para acrescentar uma coisa rapidinho, Thiago, eu achei que a posição do Ancelotti também no episódio aí do Fabrício Bruno foi uma forma também de, quem sabe, aliviar o peso em cima dos outros jogadores, né? Porque se o Fabrício erra e não é mais convocado, acho que ia criar um ambiente talvez de muita apreensão, né? Assim, nossa, não pode errar, que aí você já é cortado da lista. Então acho que ele geriu também bem essa situação enquanto líder, enquanto o comandante dessa situação, de mostrar que os erros vão acontecer e que esse é um espaço para aprimorar até a Copa do Mundo, porque é lá que os erros não podem acontecer, né? Bem lembrado, viu, Nath? Faz sentido, sim. Gera pra si a responsabilidade, né? Ele chama pra ele, líder, Ancelotti, a responsabilidade. Olha, podem errar que comigo ninguém vai ser riscado do mapa. Bom recado, bem lembrado, Nath Fiuza. Ô Emerson Pansieri, como fica a programação do Cruzeiro até o compromisso de amanhã, 8 horas da noite, hein? Aliás, o jogo de Cruzeiro e Atlético simultaneamente na Itatiaia nessa quarta-feira, 8 horas da noite, o Cruzeirão visitando o Tricolor Gaúcho, Pansi. Vamos lá para passar então essa programação do Cruzeiro. Os atletas chegando à tarde para esse treino 3 horas, o time fecha a preparação com essa atividade na Toca da Raposa e viaja à noite para Porto Alegre. Deve chegar, Thiago, lá na capital gaúcha por volta de 10h30, por aí. Deve ser o horário que o Cruzeiro chega em Porto Alegre para essa partida contra o Grêmio. E aí, o Cruzeiro então ficando concentrado para o confronto, para essa partida que o Cruzeiro busca esse resultado, né, para ficar ainda mais tranquilo nessa luta aí pela Libertadores, que só vai se apresentando para o Cruzeiro voltar em 2026. Sempre foi tema, né, nas entrevistas do técnico Leonardo Jardim, que o Cruzeiro estava se preparando para isso. Então amanhã, jogo da rodada 32, é mais um para essa competição tão importante. Sobre o time, vamos trazer a provável formação do Cruzeiro? Com o Cássio no gol, o William na direita, a volta do Fabrício Bruno, a volta do Vidalba e o Kaique na esquerda. Como jogou bola o Kaique contra o Vitória, né? Tem que fazer essa menção também. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira. Na frente, Arroio e Caio Jorge. Deve ser essa a formação no Cruzeiro. Mais uma vez o Arroio sendo utilizado como titular, já que quem ali às vezes fazia essa função no Cruzeiro, quer dizer, às vezes não, várias vezes fazia essa função no Cruzeiro, era o Wanderson, tá machucado. Thiago. O Emerson Pansieri, no bloco anterior, né, o debate sobre Caio Jorge e o Tigrinho Vitor Roque, informação de que o Vitor Roque está na mira do Manchester United e o André Curi, que é o representante dele, diz que o Manchester estaria disposto a pagar 50 milhões de euros pelo Vitor Roque. Se isso for verdade, explica bem a situação do Manchester, né, também. Não que o Vitor Roque não seja bom jogador, mas ainda não vale 50 milhões. Não jogou ainda para justificar os 50 milhões. Eu acho que o Vitor Roque tem um grande potencial, vai sim deslanchar, mas já bateu e voltou, desvaloriza naturalmente, tem que mostrar serviço. Mas o Vitor Roque é sim também um grande jogador. Ô, Nath Fiuza! Aí tem um mecanismo, né? Nessa história toda aí. Sobra uma beirada pro Cruzeiro. São 50 milhões de euros, são 310 milhões de reais.
É muito dinheiro, né, cara? Sobra, como você diz, uma beiradinha? Uma beiradinha. Ô, Pedro Abílio, o Pedro tá em Porto Alegre, ele tem informações do Grêmio, já o Simões e a Nath falam do jogo. Grêmio pressionado, né, de novo, Mano Menezes com muita cobrança, torcida do Grêmio, Davi do Grêmio tá num processo eleitoral lá também, complicadíssimo. Vamos saber do Tricolor Gaúcho, direto de Porto Alegre, com você, Pedro Abílio. Um abraço, Thiago, aos colegas e a todo mundo que acompanha o Rádio Esportes nesta terça-feira. 27 graus aqui em Porto Alegre. É uma terça de muito calor. Calor também esperado para a Arena do Grêmio amanhã às 8 da noite neste Grêmio e Cruzeiro. Será o primeiro jogo do Grêmio comandando a sua arena. O Grêmio assumiu recentemente a administração da Arena Tricolor. Aumentaram um pouquinho o preço dos ingressos, hein? E o Grêmio confiando na boa presença de público. Afinal de contas, tem uma boa campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, mas como visitante tem deixado a desejar. Derrota para o Corinthians no último fim de semana por 2-0, havia sido goleado pelo Bahia recentemente também jogando fora, então a expectativa fica toda para essa volta do Grêmio à sua arena, com alguns jogadores importantes, Bright White, Marcos Rocha, Vilha Sante, todos eles sofrendo bastante na temporada com lesões, estão no departamento médico e o Mano não tem suspensos para essa partida contra o Cruzeiro. O time deve ter de volta o Gustavo Martins pelo lado direito, isso porque o João Lucas foi utilizado para tornar o Grêmio um pouco mais defensivo, que acabou não dando certo contra o Corinthians no último fim de semana. Um time provável de Thiago Volpe, Gustavo Martins ou João Lucas, Noriega, Kahneman e o Marlon, Dodi e Arthur com Edenilson, Alisson, Amuso e o Carlos Vinícius. Seu nome, seu bairro. Boa, Pedro Abílio. E aí, Nath, com esse Grêmio pressionado, dá pro Cruzeiro beliscar 3 pontos em Porto Alegre. O Mano Menezes tem um dos times mais irregulares do campeonato, né? O Grêmio, ora faz bons jogos, vence Grenal, daí a pouco já tropeça de novo. Acho que amanhã tem tudo pro Cruzeiro somar pontos em Porto Alegre, Nath. Acho que você definiu bem, viu, Thiago? É o confronto de uma equipe que foi regular ao longo da competição inteira até aqui, que é o Cruzeiro, por isso briga na parte de cima da tabela, contra um Grêmio que patinou em muitos momentos desse Brasileirão, fez alguns jogos bons, outros muito ruins, ganhou jogos até improváveis, perdeu alguns jogos dentro da arena em que, na teoria, né, o Grêmio era o favorito. Se você for pegar a classificação só do primeiro turno, o Grêmio está praticamente na zona do rebaixamento, teve a 15ª campanha. Se você for olhar a tabela do retorno, aí o Grêmio teve uma melhora de desempenho, depois da chegada do Arthur também. Hoje o Grêmio, considerando só o retorno, é um time de meio de tabela, mas considerando a competição como um todo, o Grêmio sabe que ainda está ameaçado, que precisa somar pontos, quer também, quem sabe, pelo menos garantir ali aquela vaga para a Copa Sul-Americana. Então é um desafio complicado, um jogo fora de casa, torcida vai estar presente, mas eu vejo o Cruzeiro como favorito, ainda mais que o Cruzeiro vai estar, digamos assim, com o seu time completo, né? Porque sem o Wanderson, agora a gente sabe que o time titular passa a ser o time com o Arroio ali na esquerda. E Arroio fez um grande jogo no sábado contra o Vitória, acho que principalmente no segundo tempo, quando todo o Cruzeiro foi melhor. Primeiro tempo foi um time muito aberto, né? Foi um jogo muito exposto, apesar de que foi no primeiro tempo que o Cruzeiro construiu a vantagem no placar. Então acho que com esse Cruzeiro forte, com o Arroio, com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, que agora desencantou, tirou esse tabu, né, esse jejum dos últimos jogos, Cruzeiro é favorito. Alexandre Simões, quando a gente fala em meio de tabela, você observa o Grêmio com 39 pontos. Ele está a 8 pontos do G7, pensando em Libertadores, e fica aqui a 8 pontos do Z4. Ninguém é mais meio de tabela nesse campeonato do que o Grêmio, Simões. Exato, Thiago. E assim, a questão de Libertadores é muito complicada, né? O Grêmio vive uma temporada de muita irregularidade. Acho que o risco de rebaixamento, embora exista, não vai acontecer. Ali com 42, 43 pontos, é seguro nessa edição da Série A para um time permanecer. Agora, é interessante porque assim, é um Grêmio que vai tentando se reinventar e se encorpar para o ano que vem, né? O Arthur, que não vinha brilhando na Europa, faz um bom recomeço com a camisa do Grêmio e eles têm uma força ofensiva significativa, né? Principalmente os garotos lá, o Alisson, o Carlos Vinícius, são jogadores de muita força física e de muita qualidade. O Cruzeiro precisa ficar atento a isso
porque o Grêmio dentro de casa é um time que tem uma força razoável. Então o Cruzeiro precisa ficar atento a isso, porque eu acredito que o Cruzeiro ainda tem chance de título, tá? O Cruzeiro ainda tem chance de título, isso é matemático, mas se ele bater o Grêmio, ô Thiago, ele vai colocar o pé na fase de grupos da Copa Libertadores. Classificado para Libertadores, ele já está. Mas, se ele bate o Grêmio e chega aos 63 pontos, você tem ideia, das últimas 19 edições do Brasileirão, só em 4 o quinto colocado fez mais do que 63 pontos. Então isso quer dizer, o Cruzeiro tem 75% de chance de estar na fase de grupo da Libertadores. Estará. Então, vencer o Grêmio é o jogo que dá tranquilidade e que garantirá também um Mineirão lotado mais uma vez no próximo domingo. Eu acho que isso é muito importante para o Cruzeiro também, porque essa união de Cruzeiro time e Cruzeiro torcida, eu acho que é um dos segredos, inclusive, dessa temporada de 2025. Domingo, Cruzeiro e Fluminense. Joguinho bom, hein? Jogo bom demais para ter mais 60 mil pessoas nos Gigantes da Pampulha. Como é que fica essa preparação do Cruzeiro? Semana cheia, Pansieri. Exatamente, Cruzeiro que vai voltar depois desse compromisso contra o Grêmio e, óbvio, né, não tem parada, já é preparação todo dia de manhã e depois no confronto que é domingo, o Cruzeiro faz aquele trabalho sábado seguido de concentração. Deixa eu trazer uma informação, Thiago, que o Cruzeiro anunciou o Fred Cascardo, né, diretor de futebol da base do Cruzeiro, então chegando ao Clube Celeste, o Cruzeiro então oficializando essa contratação, ele assume o cargo nas categorias de base, onde passa a atuar junto ao diretor-geral Adilson Batista no processo de formação de jovens atletas do Cruzeiro. Thiago. Boa, Pansieri, amanhã, hein? Sou mais Cruzeiro.